Olá pessoal, nós estamos começando agora o módulo 2, as redes WARES e seu funcionamento. Lembrando que no módulo 1 nós aprendemos já muita coisa e que eu espero que você leve, você aprenda para o resto do curso. E agora nós vamos começar o módulo 2, tá? Para a gente conhecer as redes sem fio, por exemplo, seu funcionamento e como elas funcionam, como elas trocam informações entre si, entre emissores e receptores, eu tenho que entender padrões. Tá? Ou seja, um padrão em uma rede de computador é nada mais nada menos informações dos quais como que ela funciona. Tá? Nós temos um Instituto de Eletrônica e Engenharia Elétrica, mais conhecido como IEE, como o site iee.org, que é um dos caras responsáveis pelos padrões. São enviados artigos, por exemplo, e muitas outras profissionais trabalham lá para desenvolver os padrões, ou para colocar em prática os tipos de padrões. Tá? E o padrão das redes sem fio que nós temos que ter em mente e conhecer é o padrão que tem como próprio nome IEE 802.11, ou seja, que padrão é esse? Como assim padrão? 802 é a nomenclatura utilizada para essa documentação e 11 é a versão utilizada para redes Wi-Fi. Então, 802 é um cara que fala sobre grupos de comunicação, qualquer tipo deles, por exemplo, 802.15, 802.3, 802.5 e assim sucessivamente. Só que são outros tipos de rede. 802 é documentação de rede. E o ponto subsequente é um subpadrão mais voltado para redes Wi-Fi. Tá? Então, é um subpadrão de grupos de rede, 802, e redes locais sem fio eu tenho o padrão 11. Eu coloquei um site aqui para você ter mais informações sobre a criação, os tipos de padrões da rede sem fio. É 802.org/11, ou seja, esse cara aqui vai falar dos padrões de comunicação e o /11 vai falar sobre os padrões de rede sem fio. Tá? Além disso, eu tenho o que nós chamamos de subpadrões, tá? Que é a tecnologia aplicada, as diferenças de tecnologia aplicada para rede sem fio. Por exemplo, 802 de comunicação, 11 para rede sem fio e G, ou seja, é a versão que leva como a letrinha G para as redes sem fio. Existe uma evolução de rede sem fio. Você pode ver nessa imagem aqui abaixo, eu tenho o padrão A, B, G, os padrões iniciais. O primeiro que foi criado é o 802.11a. Eu tenho o padrão G, B, o G, N, AC, AD e assim sucessivamente. Tá? Eu vou mostrar uma tabela lá na frente, tem vários outros padrões, inclusive alguns padrões que há de vir futuramente. Tá? Então, como eu conheço que tipo de padrão tem? Cada padrão desse aí vai exemplificar para você a velocidade, por exemplo, alcance, como é que é a forma de comunicação excessivamente. Tá? É muito incomum nós temos redes Wi-Fi, aparelhos novos, vindo com os padrões antigos. Na verdade, é uma sendo encaminhada para uma evolução do outro padrão. Tá? A maioria dos roteadores hoje, por exemplo, o Access Point já vem com padrão N, tá? Que respectivamente carrega várias outras aí padrões dentro dele e as suas evoluções. Tá? É muito importante eu conhecer para saber qual é o alcance, por exemplo, velocidade e por aí vai. Tá? Eu coloquei uma imagem aqui para você observar alguns padrões muito comuns que nós temos em rede sem fio. Tá? Observe essa tabela, vou até aumentar aqui a tela para você me acompanhar aqui. Tá? Aqui eu aumentei a tela para você me acompanhar. Eu tenho o tipo do padrão nessa coluna da esquerda. Aqui coluna da esquerda, o tipo padrão. A, B, G, N, A, C. Eu só estou falando as nomenclaturas dos subpadrões. Tá? Eu tenho um ano que foi adotado. Por exemplo, o padrão N, que é muito utilizado hoje em dia, foi adotado em 2009. Qual é a frequência que ele utiliza? 2.45 GHz. Tá? Máximo de transferência de dados, 600 MB. Tá? E a distância máxima está calculada em pés aqui, 825 pés. Tá? Então é só você fazer um cálculozinho de FT, que é foot em inglês, para pés, para metros ou metros em inglês. Se eu fazer a conversão, você vai ver a distância aí. Tá? Então por que é bacana a gente conhecer os padrões?
porque aí já me diz respeito como eu vou trabalhar com essa rede, com o máximo de operações que ela pode ter. Por exemplo, os padrões A e N na rede Wi-Fi, eu já sei que esses caras trabalham 5 GHz a 2.4, pode variar de 54 MB por segundo a transferência máxima, como até 600 MB por segundo, tá? Em uma distância específica. Então, eu conhecendo o padrão, eu vou saber como trabalhar nos meus adaptadores e nos meus roteadores Wi-Fi. A maioria dos adaptadores USB, por exemplo, eles já têm uma frequência menor, mas as placas de rede sem fio hoje em dia já podem possuir as frequências maiores, como também as transferências muito maiores, tá? Então vale a pena dar uma olhada. Em 2014, como você pode ver aqui, acompanhar minha seta do mouse preta aqui, em 2014 foi lançado o padrão AC. Qual a ideia do padrão AC? Trabalhar com 5 GHz e até gigabit de transferência em 1000 pés de distância. Olha só, então um padrão que já é comercializável no Brasil e no mundo é o padrão AC. São roteadores bem mais caros, mas garantem uma distância bem maior. Alguns deles têm muitas antenas, tá? Como também uma frequência totalmente diferente. A frequência aqui, que é a terceira coluna, a coluna do meio, melhor dizendo, vai me dizer como é que essa comunicação está sendo enviada entre emissor e receptor, ou seja, aquele que envia e aquele que recebe. Tá? São enviadas frequências a rádio entre os computadores. Essas frequências eu chamo de frames, por exemplo, que são os frames que eu vou falar muito mais lá na frente nesse módulo também. Aí eu tenho aqui algumas tecnologias futuras que particularmente eu ainda não tive contato, por exemplo, 2016 AD, 2014 AF, por exemplo, 2016, 2019 e assim sucessivamente, algumas comunicações que serão lançadas futuramente. Por exemplo, o AX, que está esperado para ano que vem, de 2019, esse curso está sendo feito em 2018. Se você estiver vendo esse curso em 2019, se você já estiver utilizando essa tecnologia, já pode perceber que esse cara já está sendo utilizado ou não. Então, agora eu estou fazendo essa aula em 2018. Então, ainda não vi, está sendo esperado para ano que vem. Ele trabalha com as duas frequências mais utilizadas, pode chegar a 10 gigabits por segundo, que é um salto gigantesco de velocidade. E eu tenho outros caras futuros. Em 2021 eu tenho um AZ, que vai trabalhar com 60 GHz, onde eu tenho aí uma quantidade de gigahertz gigantesca, um salto enorme comparado com o que a gente utiliza hoje em dia. Vai trabalhar aí em uma frequência, tá, ainda sendo estudada, e um tipo de frequência também, distância, também estudado. Tá? Então vale a pena conhecer essa tabelinha, tá? Qualquer coisa você pode anotar essa tabela e verificar tempos em tempos aí como é que está aí os adaptadores que você utiliza ao redor da sua casa, no local onde você trabalha, para saber como esse cara pode estar te ajudando, tá? E além dos padrões, eu tenho que prestar atenção em um detalhe, tá? O padrão IEE não é o mesmo do padrão Wi-Fi. Wi-Fi, na verdade, é uma certificação que veio da Wi-Fi Alliance, tá? É muito comum a gente confundir a IEE 802.11 com o Wi-Fi. Wi-Fi é uma certificação Wi-Fi Alliance, que é uma cooperativa de indústrias que buscou trazer aí a ideia de comunicação sem fio. Tá? Embora ambas trabalham juntas, tá? Nós temos as separações. Eu coloquei o site aqui, wi-fi.org, para você ver mais informações. Tá? Todos os produtos com certificação Wi-Fi podem interoperar, ou seja, heterogeneidade, fabricantes diferentes, mas todos se comunicando. Tá? A principal diferença é que é mais baseado em documentação técnica e protocolos, e o Wi-Fi Alliance é uma certificação de padronização documental. Tá? Muitas vezes os padrões possuem mais de opção de implementação. O Wi-Fi Alliance garante que os produtos podem ser comprados em diferentes vendedores e ainda assim funcionarem em conjunto. Então a mais 802.11 é a parte mais técnica, vamos dizer assim, e o Wi-Fi Alliance é garantir a heterogeneidade desses equipamentos. Tá? Se eu sou um fabricante hoje de um equipamento
da internet das coisas, IoT, e quero verificar ou inserir em meus equipamentos tecnologia sem fio, eu vou primeiro no Wi-Fi Alliance para verificar essa compatibilidade que eu preciso ter, e depois eu vou para a parte técnica e aí o Sense 2.11, tá? Vai lembrar que nós temos esses detalhes de diferenças aí, tá? Então, como eu falei para vocês, o padrão Sense 2.11 evoluiu com o tempo, aí criou diferentes tipos de grupo de trabalho para esses caras. O padrão A que você viu na tabela, o Sense 2.11.A, é a comunicação, a primeira tipo de comunicação criada, trabalhava 2.4 GHz, tá? Enquanto o padrão Sense 2.11A usa banda livre de 5 GHz, tá? Eu tenho pequena diferença aí. O grupo A, embora tenha saído um pouquinho mais tarde, um exemplo, e tenha carregado a frequência em 5 GHz, foi um dos primeiros padrões, mas só foi verdadeiramente utilizado logo após que os padrões já antigos já estavam sendo praticados, tá? Por exemplo, o grupo B, eu tinha rede de 2 MB a 11 megabits por segundo, chegou mais no consenso da faixa 2.4 GHz, tá? Cujo é mais barato do que os 5 GHz e tornou-se ubíquo, ou seja, quase inutilizado. O padrão A surgiu primeiro, tá? O grupo B, o padrão B, surgiu posteriormente, mas na verdade foi colocado em prática, mas já está em desuso também. Então o padrão A observou essas características e está atualmente hoje ainda em padrão. Então o que se estuda hoje? O padrão A. O padrão A, como você viu na tabela, vou voltar aqui, o padrão A está praticamente em todos os outros características de padrões. O padrão B também de 99, mas praticamente atingiu a só 11 MB. Então pode-se dizer que o padrão A ainda é atual e o padrão B saiu na frente na corrida, vamos dizer assim, dos produtos, mas infelizmente caiu em desuso o padrão A sempre estudado. A vantagem original do A, que era a maior banda, sua codificação permitia taxa de até 54 MB, ficou menor quando o G foi lançado. Aí lançou-se o padrão G, que atingiu 2.4 com a taxa de 54 MB, como você viu na tabela também. Deixa eu voltar aqui para você. Tá aí os 54 MB também, com a vantagem de interoperar com equipamentos B. Então o padrão G veio com a base do B, tá? Facilitando a migração. O padrão N vem da nomenclatura MIMO, Multiple Input e Multiple Output, ou seja, várias entradas e várias saídas. Aí abriu um leque para que eu possa utilizar vários equipamentos Cisco, antenas, para estar trabalhando em sincronia, que eu possa até chegar a 300 megabits por segundo. O padrão AC, as taxas já chegaram em GHz por segundo, um alcance de 200 metros de distância e uma velocidade de até gigabit, tá? Então a maioria, quando se foi evoluindo os padrões de rede sem fio, claro, veio melhorando. Eu posso perceber aqui nessa imagem, vou aumentar aqui para você, eu tenho um padrão aqui, por exemplo, entre o verde, vou começar pelo verde. Eu tenho 3 antenas, o padrão N com 3 antenas, está aqui nesse quadro. Aqui eu tenho a taxa de velocidade de transferência e aqui eu tenho a distância em metros. Tá? O padrão verde N com 3 antenas, eu posso chegar até aproximadamente aqui 450 MB por segundo, onde eu tenho aqui até aproximadamente 80 metros. Tá? O padrão N, utilizado que várias entradas e várias saídas com uma antena somente, tá? Que eu posso ter o padrão N com antena, como também o padrão N com várias antenas. Ele chega aqui a aproximadamente 180, 170 MB de transferência, chegar a 60 metros de distância. E o padrão 11 AC com 3 antenas, eu chego a taxa de gigabits lá em cima, como também chego a uma distância bem maiores, ou seja, a 5 GHz de frequência com uma velocidade bem mais elevada, chegando a gigabits. Então eu posso dizer para você, se você estiver utilizando equipamentos que utilizam frequências altas, como também
utiliza tecnologias de padrões melhores, você vai ter uma taxa de comunicação maior. Vale observar que quando você adquirir os seus adaptadores e os seus roteadores, tome muito cuidado para verificar se o seu roteador, na caixa, por exemplo, você vai verificar lá atrás da caixa, você vai ver se as informações estão direitinho lá, os padrões que ele pode receber, que ele pode trabalhar, na verdade. Então, verifique esses padrões conjuntamente na caixa do fabricante, que você adquire os produtos, para saber se você verdadeiramente vai se comunicar diretamente com esse roteador. O seu adaptador vai se comunicar com o seu roteador. Os padrões diferentes, você pode ter alguns tipos de problemas, como lentidão ou nem conexão. Vamos continuar. Dentro da rede 802.11 eu posso alterar nos modos diferentes. Olha só, cada modo serve com um propósito diferente. Por exemplo, eu tenho um modo sem infraestrutura, AD-ROC, que serve para troca ocasional de informações, parecido com o modo AD-ROC entre computadores em redes guiadas, ou seja, por cabo. Ou seja, eu tenho comunicação entre emissor e receptor, aquele que envia, aquele que recebe, de maneira direta, sem passar por nenhum outro tipo de equipamento. Tá? É como se eu ligasse os dois computadores através de um cabo de rede, só que nesse caso estou utilizando rede sem fio. Eu tenho o modo infraestrutura, que é um padrão de fábrica, tá? Que todo equipamento já vem por padrão esse cara funcionando, tá? Como também eu tenho o modo monitor, que eu expliquei para você anteriormente. Então vamos praticar o modo monitor posteriormente. Como que eu faço a troca dos modos da placa de rede Wi-Fi? Eu vou mostrar para vocês lá na frente, me acompanhem nessa aula do módulo 2, tá? Outra coisa que é importante nós conhecemos é o que nós chamamos de SSID, ou Service Set ID, identificador de serviço básico. É o nome dado a redes Wi-Fi entre todos os APs. Quando lá na frente no curso, nós já estamos no módulo 2, quando lá na frente no curso nós estiver falando sobre SSID, você já tem que ter em mente e ter estudado que eu estou falando sobre o nome da rede respectivamente, tá? A estação não deve tentar a associação do AP caso ele não tenha o SSID configurado para iniciar tal mecanismo. Uma das primeiras configurações que é feita por padrão entre as redes sem fio é procurar o SSID. Se esse padrão estiver desabilitado nos roteadores Wi-Fi, claro que eu não vou visualizar esse cara para se conectar. E isso de uma maneira normal. Mas lá na frente, nós vamos ver algumas ferramentas para tentar descobrir se essas redes têm o SSID oculto, por exemplo. Tá? Outra informação importante que nós temos que ter é o que eu chamo de WDS. Ou seja, as redes sem fio, eu posso interligar esses pontos da rede sem fio e distribuir tudo isso. Eu chamo isso de Wireless Distribution System, ou seja, é quando eu tenho 10 roteadores Access Point, 15 roteadores de Access Point, todos esses conectados entre si, fazendo uma malha com o mesmo SSID. Tá? Isso pode ser configurado nas configurações ou gerenciamento dos roteadores que você tem. Tá? Roteador, quando eu estou dizendo roteador Wi-Fi, nesse nosso caso, tá? E o Access Point que você tem, você pode configurar ele para ele ser uma das peças ou um dos nós de toda uma rede ou um conjunto de roteadores Wi-Fi, tá? Então esse sistema de distribuição de rede sem fio eu chamo de WDS, como o próprio nome já está dizendo. Eu posso ter 3 roteadores sem fio e fazer com que os 3 sejam a mesma rede Wi-Fi. Eu chamo isso de WDS. Verifique também na compra dos roteadores, se você deseja ter um WDS, se ele é compatível. Claro que vale a pena lembrar que é bom que todos sejam do mesmo fabricante, tá? Ou o mesmo modelo, para que eles possam melhorar a comunicação entre si. Tá? O uso do WDS é interessante para interligar redes sem fio, estou explicando aqui nos slides, dispensando a instalação de infraestrutura cabeada para interconexão entre os pontos de acesso. Tá? São informações importantes que nós temos que ter. Outras informações importantes é sobre a questão das direções das radiofrequências. Olha só, eu tenho 3 tipos aí que eu estou exemplificando para vocês, que vai ser importante. Eu tenho as ONI, as setoriais e as direcionais.
Tá? A maioria dos roteadores domésticos empresariais mais baseado em um uso mais comum são do tipo ONI, ou seja, ele pode fazer um alcance aí de um círculo, que a gente chama de raio, né? Aqui tem uma opção aqui do lado esquerdo, aqui tem uma opção do lado direito. Ou seja, são roteadores que podem chegar à faixa de 360 graus de comunicação. Eu tenho também as formas de radiofrequências setoriais, onde ele é quase um 360, vamos dizer assim, parecido com o ONI, mas ele é mais voltado para um setor específico. Tá? Então o ONI eu tenho um raio, o setorial é baseado em setores. Tá? Aqui nesse primeiro quadrado aqui, você me acompanha pelo mouse, eu tenho um exemplo. Do lado direito tem outro ciclo de exemplo, vários setoriais conectados entre si, por exemplo. E eu tenho finalmente os direcionais. Os direcionais são praticamente diretos, como o próprio nome está dizendo. Eu tenho conexão praticamente ponto a ponto entre computadores ou entre aparelhos e equipamentos, tá? Direcionais entre um para o outro, sem se preocupar com quem está ao seu redor. Tá? Então é importante saber essa ideia de radiofrequência e a questão do raio de comunicação para a gente dar andamento ao conhecimento de rede sem fio. Eu tenho no curso, eu vou exemplificar 3 para vocês, que é o ONI, o setorial e o direcional. Tá? Lembrando que a maioria são ONI. Alguns roteadores empresariais, access point empresariais, por exemplo, externos, podem trabalhar com o setorial ou direcional. Tá? Certo? Outro ponto que nós temos já trabalhando, já uma parte, já aprofundando um pouquinho na ideia de comunicação de rede sem fio, eu tenho que pensar em duas coisas: redes ativas e passivas. Dentro de uma rede ativa ou uma varredura ativa, que é uma rede Wi-Fi, eu tenho que varrer o ar para buscar informações. Tá? É enviado um pacote especial. Se você não sabe o que é pacote, eu quero lembrar você que toda comunicação de uma rede, qualquer tipo de rede, é baseada por pacote. Os pacotes nada mais nada menos que são pequenos fragmentos, packet switching, que é um termo utilizado desde 1960 para comunicação entre computadores. Um computador envia um pacote dividido para outro computador. O computador pega esse pacote e espera os demais pacotes. Então, uma rede de vários e vários pacotes de comunicação. Tá? Como as informações chegam dos computadores em si? Eu tenho os meios, que são os canais de comunicação, que é o guiado e não guiado, com fio ou sem fio. Eu tenho os computadores de comunicação, emissor e receptor. E eles enviam entre si pacotes, que são nada mais nada menos as mensagens, que podem ser enviadas de formas inteiras, ou, que é mais popular, sendo enviadas em forma dividida. E tudo que é enviado entre as máquinas eu chamo de pacote. Tá? Isso aí são conhecimentos em rede de computadores que eu estou relembrando você. Tá? E para exclusivamente começar a comunicação, a varredura ativa, ele envia um pacote especial chamado Probe Request, ou seja, um pedido de comunicação, para identificar a existência de redes nas proximidades do usuário. Ou seja, quando eu faço a varredura ativa, eu envio um pacotinho especial para buscar informações de redes Wi-Fi ao meu redor. Tá? Eu tenho também uma varredura que chama de passivo, quando a estação apenas oculta pacotes especiais enviados pelos pontos de acesso, que eu chamo de beacons. Então eu tenho duas formas de varredura: uma ativa, em que eu envio o pacote, e a passiva, do qual ela não envia pacotes especiais, ela apenas escuta os pacotes especiais. Ela fica quietinho. Eu chamo esses pacotes especiais de recebimento de beacons, tá? Ou seja, escutando os beacons, que são pacotes de recebimento. Tá? E os pacotes de envio, eu tenho os probe request. Tá? O que são os beacons? Eu coloquei aqui um slide para você lembrar e tome nota. Os beacons são quadros enviados periodicamente pelos access points para avisar de sua presença. É correto dizer que se você está com seu Wi-Fi ativo no seu computador, celular, tablet, qualquer outro tipo de equipamento, são enviados beacons de comunicação, que são esses pacotinhos especiais o tempo todo. Então, embora você não esteja navegando, a sua rede Wi-Fi está procurando, o seu access point, melhor dizendo, o seu adaptador está procurando os beacons para saber como estão as redes ao seu redor. Tá? O beacon carrega, entre outras informações, e claro, o nome da rede. Tá? O método de segurança, o EPOWA, que eu vou explicar bem mais tarde também.
usado pela rede indica se a rede é aberta ou não. Tá? Então o tempo todo são enviados beacons pela rede. Tá? E você, através dos adaptadores, os equipamentos, vai tentar localizar esses caras aí e verificar as informações que a rede tem. As ferramentas fazem isso, os adaptadores também. Tá? Então, só resumindo, eu tenho os pull request, que eu envio os pacotinhos, e os beacons, que é a espera desses caras, desses quadros bonitinhos. Tá? Eu tenho uma pequena diferença também, que eu tenho os pacotes de comunicação e eu tenho os quadros, ou seja, eu tenho os pacotes e os quadros. Qual a diferença de um de outro? Os quadros são, respectivamente, vamos dizer assim, informações restritas, voltadas respectivamente só de tentativa de conectividade. Já os pacotes não, os pacotes eu tenho muito mais informações. Os beacons são mais praticamente frames de comunicação, onde eu tenho pequenas informações só para manter ou ter informações de conectividade. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os padrões de segurança, tá? Mas lá na frente eu vou exemplificar todos eles. Eu tenho o WEP, tá? Wire Equivalence Private, lançado em 97, tamanho do padrão 11 de comunicação, de documentação de comunicação. Eu tenho o padrão WPA 2002 e o padrão WPA 2. Tá? Então, se você já estiver trabalhando aí e verificar esses padrões, o que é isso? São padrões de segurança, métodos de criptografia para embaralhar a informação que está sendo enviada pela rede Wi-Fi. Tá? Eu só estou fazendo por alto aqui, mas lá na frente eu vou falar muito mais sobre esses três caras também. Tá? Algumas ferramentas de auditoria que eu já quero mostrar para você já trabalhar e verificar suas redes Wi-Fi em funcionamento. A primeira delas que eu quero estar exemplificando com vocês é um cara chamado Kismet. Tá? O Kismet é uma ótima ferramenta para a gente analisar e fazer auditoria nas redes Wi-Fi. Tá? Eu vou mostrar aqui para você o Kismet, por exemplo. Eu vou abrir aqui Kismet. Tá? De cara, ele pergunta se eu quero automaticamente instalar no serviço. Eu digo que sim. Algumas opções de inicialização eu não preciso e dou Start. Tá? Ele aparece essa mensagem para mim, eu vou fechar usando a tecla Tab, eu vou fechar aqui com Closed. E ele me pergunta, você pode perceber aqui no meio, qual o nome do meu adaptador. Ele fala para mim, cara, eu não estou sem nenhum adaptador de rede. Tu pode adicionar esse adaptador de rede agora? Você sim, por exemplo. Tá? Esse INTF aí é o nome do nosso adaptador de rede. Se você não lembra dele, lembra que eu falei para você como você consegue seu adaptador de rede, não foi? Você pode, por exemplo, IW-List, tá? Ou, melhor dizendo, IW-Dev. Das duas formas, você pode pegar o nome do adaptador de rede. Tá? Então, o nome do meu adaptador é esse. Dependendo do computador que você estiver utilizando, o adaptador pode mudar, tá? Ele me pede o nome, eu vou colocar aqui WLAN, por exemplo. E algumas opções eu não tenho. O que foi que eu fiz? Qual a configuração inicial para usar o Kismet depois de instalado? Como é que eu instalo o Kismet, por exemplo? Primeiro como root. Sudo por exemplo. Coloco minha senha. Ok, já estou como root. apt install Kismet. Tá? Ou você pode baixar no site oficial do Kismet o pacote e fazer a instalação também. Tá? Pronto. Assim que você abre ele, você coloca, ele te pergunta se você quer adicionar uma source, ou seja, que é uma origem, que é a interface. Eu digo que sim, especifico qual interface que é, o nome que eu dei para ela, pode ser qualquer nome, e adiciono. Tá? Esse aqui eu tenho as informações propriamente ditas a respeito de todo um log de informações que ele tem. O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa janela, aqui embaixo eu tenho informações, eu estou usando a tecla Tab, e vou aqui Close Console Window. Ok, eu já fechei o log de mensagem. Eu posso perceber que de cara o nosso Kismet já me mostra informações da rede Wi-Fi que eu estou utilizando nesse exato momento. Você pode perceber, eu estou utilizando agora as setinhas para cima e para baixo e verifico várias redes em funcionamento, ó. Inclusive aqui o Multilaser, as minhas redes aqui, por exemplo, e vários outros tipos de rede. Tá? É importante a gente praticar muito com o Kismet, por exemplo. Tá? Ele tem um menu, por exemplo, lá em cima, por exemplo, Alt e K, eu vou para o menu Kismet, eu quero organizar, por exemplo, pelo BSSD, pelo SSID, pelo tipo de sinal.
eu gosto de organizar o Kismet por sinal, porque aí ele vai me dar quem é o cara que tem o maior sinal, ou seja, está mais perto de mim. Isso me ajuda a desenvolver o melhor teste. Então ele organizou para mim pelo nível de sinal. Como também vou usar a tecla Alt, vou apertar S e vou aqui, ó. Estou usando as setas direcionais do teclado. Eu quero que ele mostre para mim, ou seja, organize para mim em forma de pacotes. Quem está enviando mais pacotes ou não. Ele colocou forma crescente aí. Eu tenho a última rede que tem o maior número de pacotes ultimamente. Então você pode ir trabalhando com o Kismet aí para obter informações da rede Wi-Fi ao seu redor. E você pode também estar usando o menu View do Kismet para ele mostrar para você o que tipo de informações você quer que visualize. Por exemplo, eu quero um gráfico, por exemplo, e assim sucessivamente. Se eu clicar e dar Enter em uma rede respectivamente, ele vai me dar todas as informações que essa rede tem. Tá? E novamente eu posso usar a tecla Tab e no menu lá posterior e verificar que tipo de informações eu quero ver e informações da rede. Por exemplo, eu quero ver todos os clientes dessa rede. Eu vou dar um Enter aqui. Ele vai mostrar, se tiver algum cliente conectado nessa rede Wi-Fi, eu posso visualizar também. Olha que interessante. Ele me dá a questão de endereçamentos IP também. Tá? Então, estou fazendo aqui, mostrando simples para você, como você pode ter informações no que diz respeito às redes Wi-Fi. Tá? Mas lá na frente nós vamos explorar muito mais o Kismet a respeito das opções que ele possa nos dar. Vou apertar a tecla Q aqui, ou Ctrl C, tá? Ele mostra que está fechando o Kismet e acabou de ser fechado. Tá? Então fica essas ideias iniciais para você praticar. Voltando para os slides, eu estou observando aqui. Opa, deixa eu voltar para os slides aqui. Certo. Aqui nós já vimos o Kismet, que é uma ferramenta aberta e gratuita para utilização e já fazer algumas explorações de auditoria de nossas redes Wi-Fi, ter conhecimento sobre elas. E máquinas Windows, o modo monitor infelizmente não é suportado, como eu disse para vocês. Então por isso nós estamos recomendando que você utilize o modo monitor no Linux, porque o Windows não tem esse modo respectivamente. Mas uma ferramenta que eu quero mostrar para você, se você ainda não é familiarizado com Linux no início do curso, é o NetTumbler, que é uma ótima ferramenta. Você pode baixar no seu site oficial, por exemplo, e baixá-lo, que vai te dar muitas informações. Por exemplo, olha só, redes próximas a você, levantar as principais características como canal, canal de operação, nível de sinal, SSID e criptografia. Tá? Então o NetTumbler é uma ferramenta voltada para Windows, para você quiser explorar algumas auditorias também. Tá? Lembrando que nas redes sem fio eu tenho as classificações desse tipo de rede. Por que é importante eu saber a classificação da rede sem fio? Para eu saber quão grande ela é ou a forma com que ela está se classificando, ou seja, se conectando. Em rede sem fio eu tenho as parecidas com as LANs, né? Que eu tenho as LANs, que são redes locais. Em redes Wireless eu tenho as WLANs, por exemplo. Então fica fácil de a gente lembrar. O Wireless Local Area Network é parecido com a LAN cabeada, só que com W na frente. E assim, respectivamente, com todos os outros tipos de rede. Por exemplo, eu tenho a WAN, que é uma rede da internet voltada para a rede cabeada. E para o Wi-Fi eu tenho com W na frente Wireless Wide Area Network, W1, ou seja, é uma rede diretamente conectada na internet utilizando uma grande distância. Por exemplo, nós colocamos aí 3G, 4G, 5G, tá? Que usa já um padrão C2.20, um padrão diferente daquele que nós estamos falando aqui, que é o mais voltado para redes locais, tá? Mas existe também. Eu tenho redes metropolitanas, que é o padrão 16, por exemplo, com o WiMAX, que é uma comunicação de rede sem fio a longa distância também, que atinge toda uma área local, como cidades, por exemplo. E então nossa querida LAN, que é o objetivo do nosso curso, fazer pentest em redes LAN, tá? Que são os padrões C2.11, tá? Que eu vou mostrar bem mais detalhes para você. Então, em termos de classificação de rede, todas elas operam com frequências, tipos de sinais, canais, assim sucessivamente. O objetivo do nosso curso é trabalhar sobre WLAN, mas você pode trabalhar e verificar informações de qualquer outro tipo de rede com as ferramentas
que nós iremos utilizar, tá? Eu passei o slide aqui, então slide 27, tá? E uma das características aqui, algumas concepções erradas antes da gente continuar. Por exemplo, seja usuário doméstico ou um administrador de uma WLAN, agora já estou falando tecnicamente, uma rede sem fio local, ou uma pequena empresa, eu preciso tomar alguns cuidados aqui. Por exemplo, eu utilizo filtro de endereços MAC, o app é melhor que nada, o uso da PA/PSK estou seguro, ninguém encontrará minha rede wireless, ataques de equipamentos caros de difícil acesso, estamos seguros porque usamos autenticação e criptografia, não temos rede sem fio na nossa empresa, temos firewall, ninguém nos invadiria. São coisas que a gente ouve muito, tá? E todas elas são informações errôneas, tá? Então muito cuidado em dizer que se você está usando o filtro MAC, ninguém vai invadir, por exemplo, ou vai invadir a empresa. Ah, eu estou usando o app e tal, é leve, tá, é mais rápido e ninguém vai invadir, o app é quebrável, por exemplo. E assim sucessivamente. Cuidado com as afirmações de dizer que a rede Wi-Fi pode ser segura, porque infelizmente nós iremos ver durante o curso que nós podemos sim fazer muita coisa e cabe a nós, você que está fazendo esse curso, como que vai terminar o curso ser pentester, como também vários profissionais, a dar a segurança para os nossos clientes, tá? Então cuidado com essas afirmações aí. Então eu tenho um WLAN, eu tenho esse cara funcionando, tá? E para que verdadeiramente ela seja segura, já em termos gerais, para você já começar a ter um entendimento aí e já começar a perceber que quando você estiver fazendo buscando informações na rede Wi-Fi, eu tenho o seguinte: para se tornar verdadeiramente segura, por enquanto eu preciso de quê? Eu preciso utilizar a maior tipo de criptografia possível. Eu preciso utilizar VPN, por exemplo, que é uma rede virtual privada. É muito importante, porque eu vou proteger os dados fim a fim. Eu posso utilizar esses caras no AP, por exemplo. Eu tenho que ter política de acesso e monitorização. Monitoramento, assim, monitorização. Que é monitorar essas redes frequentemente. Tá? Aí sim, com esses três tipos de características aqui, você pode estar bem protegido nessas redes Wi-Fi. Tá? Eu vou falar muito sobre e da PA2 posteriormente, mas já digo para você se tornar seguro, o maior tipo de criptografia existente, da PA2, utilize uma VPN, que é uma rede criptografada, entre ponto a ponto que vai ajudar a lhe proteger, e utilize sempre a metodologia de verificar por política de acesso e fazer monitoramento sempre. Tá? Como é que eu vou fazer o planejamento de implantação das nossas redes Wi-Fi na empresa ou em casa, por exemplo? Tá? Primeiro eu tenho que pensar um pensamento, antes de fazer algumas configurações, eu tenho que observar o cabeamento, se está tudo ok, tá? Se eu tenho os números de tomada de rede suficiente, se eu tenho, se essa rede pode permitir crescimento ou não, porque dependendo do aparelho, do equipamento, você pode ter redes com muitos usuários ou não, tá? É bom fazer o que a gente chama de site survey, ou seja, que é verificar teste de propagação via rádio. Você pode colocar o equipamento em um canto da sala, por exemplo, e verificar se esse aparelho está chegando nos outros cantos da sala. Isso chama site survey, ou seja, navegar por um lugar para saber quais os pontos de acesso mais baixos e os pontos de acesso mais altos. Tá? Procedimento inicial básico de implantação de Wi-Fi. Primeiro, planta baixa. O que é planta baixa? Eu tenho o desenho, no mínimo o desenho da área local, para saber o melhor local de implantação da rede Wi-Fi. Tá? No caso de implantação com o cliente, você pode fazer uma entrevista com o cliente e avaliar os principais locais de cobertura, por exemplo, que ele queira, ou verificar também, claro, aonde vai se concentrar o maior número de acessos na rede Wi-Fi também. Tá? Avaliar o local para saber se esse ponto de acesso, verificar se existe rede disponível, por exemplo, e avaliar a presença de redes usando softwares. Tá? Então isso aqui basicamente que você pode estar desenvolvendo a partir de agora, um local específico, verificar com o cliente, por exemplo, onde está o ponto de acesso, no caso de você que estiver implantando, vai ficar o melhor ponto local de acesso, avaliar o local, questão de quantidade de acessos, por exemplo, e avaliar a presença de rede Wi-Fi utilizando softwares básicos ou o tipo de software que nós iremos mostrar aqui. Tá? Ou seja, procedimento inicial básico de implantação de redes Wi-Fi. Tá? Eu coloquei um mapa aqui que vai nos mostrar muito bem no que se diz respeito a um exemplo de como seriam as redes ou nossos aparelhinhos, os roteadores nas empresas, por exemplo. Tá? Primeiro,
eu tenho que verificar aqui qual é o ponto de maior concentração ou qual é o melhor local para inserir as redes, o nosso roteadorzinho, o nosso access point, tá? O objetivo é procurar entender como será a cobertura do local e também encontrar os locais onde existem interferências, como equipamentos que emitem faixa a ser usada, fornos, micro-ondas, emite faixa, como a gente viu, telefone sem fio, etc. E por aí vai. Então, muito cuidado na propagação do sinal que vai chegar nos seus clientes, tá? Que pode ser tanto quanto cliente como cliente de empresas, por exemplo, ou seu cliente é aquele cara que está se conectando à rede sem fio, ou você quando estiver fazendo um pen test, tá? Estou falando aqui de uma forma de implantação, mas você vai ter que observar isso quando estiver fazendo um pen test, tá? Qual é o local correto que está sendo colocado no pen test, por exemplo, o roteador Wi-Fi, você vai ter que especificar para então de pen test, aí vai ter que verificar com o cara o que está instalado, quais são os acessos, por exemplo, o local e por aí vai. Então tudo isso aqui faz parte do planejamento, tanto quanto da implantação, como tanto quanto da verificação. Então é importante nós sabermos e ter conhecimento também, tá? Nesse exemplo aqui eu percebo que nessa sala do lado direito eu tenho uma cobertura 0, tá? E aqui eu tenho uma cobertura mais elevada, tá? Então observe-se que pelo mapa, a gente colocou esse mapa justamente para exemplificar que o melhor local para se implantar o nosso access point, nosso APzinho de rede sem fio, é no local de maior centralização possível e maior altura possível. Você pode perceber que pela imagem ele está bem no centro dessa sala, vamos dizer assim. Observe aqui mais detalhadamente as barreiras e o que as barreiras podem prejudicar o nosso teste, como também a nossa comunicação em rede sem fio. Por exemplo, eu tenho aqui nessa tabelinha um espaço aberto, praticamente perda zero, cobertura 100%. Mas se eu tenho janelas metálicas ou não metálicas, eu já posso perder aqui de 3 a 5 decibéis, de 70 a 50% da minha cobertura, tá? Eu tenho paredes finas, medianas ou largas, tá? Por exemplo, parede normal, floresta ou madeiras e parede 6 mm, grossas. Tudo isso pode variar de 5 até 20 decibéis perdidos de frequência, ou seja, até onde ele pode chegar, como também cerca de cobertura de 50 até infelizmente 15% de sinal. Então eu tenho aí grandes paredes, eu posso ter sinal muito fraco, até 15% somente de sinal. Eu tenho, por exemplo, aqui, olha só, paredes extremamente grossas, até 12 polegadas, 6 polegadas, perdão, 6 polegadas nesse caso, e 12 polegadas nesse caso. Eu posso ter só 10% de sinal. E eu tenho aqui, por exemplo, paredes seladas, tá, com chumbo, por exemplo, etc. Eu posso ter uma perda significante de sinal, como também uma distância extremamente diminuída ou baixa, tá? Então muito cuidado, tome nota quando estiver fazendo os testes, ou estiver implantando, ou estiver no seu cliente, cuidado e observar o local onde você vai implantar os seus roteadores, tá? Certo? Eu quero fazer uma demonstração para vocês de funcionamento da rede Wi-Fi com um teste de intrusão bem simples que eu quero que você faça juntamente comigo agora. E o teste é justamente para a gente praticar aí e buscar o entendimento do que se diz respeito à comunicação da rede Wi-Fi, como também testar a conectividade das nossas redes, tá? E eu coloquei esse slide aqui com uma reportagem da CNET, Top Wi-Fi Road East Iraq Say Study, outro site que mostra que redes Wi-Fi são extremamente fáceis de serem hackeadas, tá? Eu tenho muitos aparelhos, infelizmente eu tenho muitas vulnerabilidades, tá? Aparelhos mais potentes do mercado, a facilidade de movimentação, tem sido alvo esses caras, porque é onde passa o maior número de tráfego. E muitos usuários querem comodidade, as empresas querem comodidade, então utilizam Wi-Fi. Então nós temos que testar para ver se realmente está seguro. Lá atrás, no início do módulo 2, eu falei para você
que a comunicação é baseada por beacons, que são pequenos pacotes sendo enviados, vão ser pequenos prodígios de pacotes, melhor dizendo, que são enviados na rede. Esses pacotinhos, esses beacons, eu chamo mais de frames, por exemplo. São informações de detalhes, pequenas informações que são enviadas, tá? Durante a tentativa ativa ou passiva de comunicação. Então, eu posso observar o seguinte: durante a comunicação do nosso Wi-Fi, ocorre frames. Então, antes mesmo de eu escolher uma rede Wi-Fi, o meu adaptador Wi-Fi está buscando redes. Então, o tempo todo eu não tenho pacote, mas eu tenho esses frames que estão trafegando via ar, levando informações desses caras, tá? Capturar esses frames é algo bacana, inteligente para a gente fazer nosso pentest. Por quê? Porque a nossa placa, como eu disse, ela está sempre verificando esses frames, tá? Se eu, por exemplo, você desligar o seu notebook ou deixar esse notebook em modo repouso, ou você automaticamente é trocado entre uma rede Wi-Fi para outra, como é que isso acontece? Isso é mágica? Lógico que não. Se eu estou na minha casa, acesso a rede da minha casa, se eu saio e vou para a faculdade, automaticamente o meu Wi-Fi é alterado. Por quê? Porque existem frames que são enviados o tempo todo para tentar identificar que tipo de redes estão mais próximas. E quando a rede estiver bem mais próxima, é claro, ele vai tentar a conectividade nessa rede que é conhecida. Mas mesmo que você não tenha conexão nessa rede Wi-Fi, ele vai mostrar pelo menos o nome dela ou algumas informações simples dela. Essas informações são enviadas e recebidas através de frames, por exemplo. Eu coloquei em negrito que no capítulo 5 desse curso eu vou falar um pouquinho da ferramenta chamada Wireshark. Você já pode utilizar, já pode baixar se você quiser, tem para todos os sistemas operacionais. É muito bacana porque lá eu vou estar falando mais sobre essas ideias de frames, por exemplo, tá? Aqui cabe um pouquinho de eu falar um pouquinho desses frames para você entender, mas lá na frente eu vou capturar tráfego muito mais, tá? Eu preciso mudar, claro, também o meu modo da placa de rede para modo monitor, para começar a escutar esses frames de uma forma diferente. Ou seja, a minha placa de rede ela começa a trabalhar exclusivamente como monitoramento daquilo que está ao meu redor. Então você vai pegar esses frames de que os roteadores e as placas se comunicam ou tentando se comunicar, tá? Eu coloquei aqui embaixo, por exemplo, que os frames são baseados em bits, olha só, bits, tá? E cada framezinho, tá, eu tenho algumas informações sendo enviadas. Ou seja, esses frames são essas pequenas fagulhas de comunicação que as nossas plaquinhas de rede, nossos roteadores estão espalhando no ar, tá? E isso pode ser capturado, vamos detalhar isso aí, tá? No campo type, por exemplo, preste muita atenção agora. No campo type, que é esse cara aqui, ó, indica o tipo desse frame que está sendo enviado pelo ar automaticamente pelo roteador, Wi-Fi e Access Point, ou pela nossa placa de rede sem fio. Então esses frames, cada um desses frames eu tenho um tipo desses frames. Por exemplo, se eu verificar que o tipo é 0000, é um pedido de associação para algum tipo de rede. Se eu tenho 001, é uma resposta de associação. Se eu tenho 1011, por exemplo, que é baseado em bits, né? Você pode ver que eu tenho um binário aí. Eu tenho um pedido de reassociação ou uma resposta de reassociação. Eu posso perceber que o 1000 é um beacon, é um pedido de comunicação, estou em modo passivo aqui, tá? Eu tenho os probes, que eu falei anteriormente. Eu tenho 1010, que é desassociação. Quando eu vou me autenticar, ou peço autenticação a uma rede Wi-Fi, ele encontra o tipo 1011. E mais precisamente, eu tenho também um tipo chamado 1100, que é o método de autenticação. Qual é o método de autenticação? É quando eu envio um desses frames que tem um tipo de autenticação, que quando os computadores recebem ou os roteadores recebem, eles automaticamente, quando recebem esse frame, eles se desautenticam daquele aparelho.
É como se eu enviasse um frame dizendo: caia fora da minha rede, caia fora da minha rede, caia fora da minha rede. Tá? Isso pode ser enviado para as máquinas. Isso pode ser importante. Por exemplo, o roteador vai reiniciar. Eu configurei meu access point, meu roteadorzinho Wi-Fi. Ele vai reiniciar. O que ele precisa fazer? Ele precisa enviar um frame para todos os clientes dizendo: saiam dessa rede, desautentiquem da rede, porque eu vou reiniciar. Tá? Isso pode também ser utilizado. Mas aí é que está. Quando isso é enviado, quando nós enviamos um tipo de frame de desautenticação, o que acontece? Ele recebe, a vítima recebe e sai da rede. Mas o atacante ele pode simular esse pedido de desautenticação da rede Wi-Fi. Por exemplo, observe essa imagem. Essa imagem se diz respeito aos frames sendo enviados e recebidos entre o cliente e o access point, o roteadorzinho Wi-Fi. Primeiro, o cliente pede uma autenticação. O que o roteador Wi-Fi faz? Responde a autenticação. Esse é o funcionamento geral de comunicação, as primeiras partes de comunicação da rede Wi-Fi. Essa associação é respondida, é pedida e essa associação é respondida. Ou seja, ele pede uma autenticação, recebe que pode ser autenticado. Depois ele pede uma associação e automaticamente recebe a autenticação. Só que o que o atacante faz? O atacante pode, durante esses 4 processos, um four-way handshake, mais precisamente, eu vou falar muito ele mais na frente, eu posso falar com o atacante, como atacante, um hacker da rede, enviar um pedido de desautenticação para o roteador Wi-Fi. Assim, esse cliente vai ficar perdido e não vai conseguir mais autenticar no roteador Wi-Fi. Então é possível, entendendo os frames de comunicação, a derrubar, ou seja, desautenticar todos os roteadores Wi-Fi e os clientes, respectivamente, daquela conexão. Como é feito esse cara? É porque eu posso utilizar a ideia dos frames para enviar um frame do tipo de desautenticação, que é esse tipo aqui, ó, 1100, e fazer com que as redes, os clientes, sejam desconectados das redes respectivamente. Vale lembrar que esse teste, faça esse teste, por exemplo, vou mostrar como é que faz. Faça esse teste de uma maneira em uma rede. Você pode criar qualquer tipo de rede, por exemplo, para você fazer esse teste. Tá? Se você tiver qualquer dúvida durante esse teste, por exemplo, você pode escrever aí embaixo que nós iremos tirar suas dúvidas para você. Esse é um teste para você entender como é que é o funcionamento de uma rede Wi-Fi. É um tipo de ataque que eu envio um frame de comunicação pedindo desautenticação do cliente. Tá? É um teste simples. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou enviar um frame de desautenticação para que os computadores ou os clientes, dependendo aí, sejam desautenticados da rede. Como é que eu posso fazer isso? O primeiro passo para fazer muita coisa é o seguinte. Eu tenho que, por exemplo, eu posso utilizar o método de desautenticação para recuperar o SSID, como eu disse anteriormente, ou verificar como é que está a minha segurança, que é o que a gente vai fazer. Eu posso capturar handshakes, que são pedidos de comunicação da rede Wi-Fi, tá? E pedir para todo mundo se reautenticar, desliga para reautenticar, eu posso fazer isso, tá? Ou quando eu não quero que ninguém conecte essa rede Wi-Fi, não precisamos entrar na rede para o teste, pois a mesma é aberta no ar para todos. Tá? Você pode fazer o teste diretamente na rede Wi-Fi. Por quê? Porque como é frame não tem autenticação em frame, como você viu no slide anterior. O pedido de autenticação ele é feito ao ar livre, sem conectividade alguma com o Access Point. Só depois da autenticação e associação que os dados são enviados. Tá? Então, mesmo que você não esteja conectado ao AP, você pode fazer esse teste. Tá? Para você fazer esse teste, você vai precisar do EarthCrackNG, tá aí o site dele, eu prometi para você, earthcrack-ng.org. Você pode baixá-lo ou usar conforme no módulo 1. Você pode voltar no módulo 1, por exemplo, para verificar se o seu laboratório está pronto, se está tudo ok com o seu laboratório. Se o seu laboratório estiver tudo ok, você pode automaticamente testar o EarthCrackNG. Ele tem um conjunto de ferramentas, eu mostrei para você no módulo anterior que ele tem o irmão -ng. Mas ele tem um conjunto enorme de outros pacotes que nós iremos utilizar no decorrer do curso.
tá? Você pode ter um Wi-Fi normal e alguns clientes conectados nesse Wi-Fi, tá? Eu vou mostrar para você como é toda a metodologia da desautenticação do cliente, para você entender como é que funciona. Depois você pode fazer esse teste, tá? Eu também vou mostrar um vídeo exemplificando como eu fiz esse teste para desautenticar todos os clientes de uma rede Wi-Fi, ou seja, entendendo como é que funciona o frame, o pacote, as redes Wi-Fi do Access Point, eu posso trabalhar esses caras de uma forma que, como teste, eu posso perceber vulnerabilidades dessas redes, tá? É por isso que é muito importante eu entender de protocolo de rede, os frames de comunicação e saber como os meus roteadores estão prontos para esse tipo de teste. Primeiramente, eu quero explicar algo para você. Quando você vê, todas as vezes que você vê esse jogo da velha, eu estou fazendo os comandos como root. Toda vez que você vê um jogo da velha, que é esse cara aqui, ou Serquile, como você quiser chamar no seu estado, na sua cidade, eu vou chamá-lo de jogo da velha. Você pode utilizar esses comandos como root. Se você vê um arroba, eu estou usando esse comando como usuário normal, tá? Mais precisamente, todos eles vou usar como usuário root, ou seja, administrador do Linux. A primeira coisa que eu vou fazer, tá? Você pode me acompanhar nos comandos, por exemplo, tá? Não tem problema, se você estiver assistindo o vídeo e quiser me acompanhar pelos comandos, não tem problema, vai dar certo também, desde que você esteja com essas informações na mão. Primeira coisa que eu tenho que fazer é botar a minha placa de rede, que eu disse para vocês lá atrás, nas aulas anteriores, que o modo que vem por padrão é o modo Manage, o modo infraestrutura. Mas eu tenho que colocar no modo monitor primeiro. Como é que eu só consigo capturar os frames se minha placa estiver em modo de monitoramento, tá? O comando que eu utilizo é o irmão, -ng, espaço start, espaço, a interface sem fio, ou seja, no meu caso aqui, é a WLP3S0 que eu mostrei para você anteriormente. Você tem que especificar sua interface aí, tá? Vamos procurar uma rede para o teste. Como é que eu escaneio uma rede utilizando um terminal? É simplesmente esse comando aqui, ó, iwlist, espaço, o nome da sua interface de rede. Lembra que eu disse para vocês terem domínio e decorar o nome da interface de rede para vocês, que é importante? É por causa desse momento aqui agora. Tá? Lembre sempre do nome da sua interface de rede. Tá? Geralmente ela vem WLAN, ou em determinados momentos ela pode mudar a nomenclatura aí. Mas o comando iw espaço dev, que eu mostrei para você anteriormente, ou iw espaço list, vai mostrar o nome da interface para você. Voltando, iwlist espaço o nome da interface, espaço scanning, ou seja, escaneia todas as redes Wi-Fi que eu tenho ao meu redor. Quando ele visualizar para você uma rede Wi-Fi que você quer desenvolver essa desautenticação para você testar, procure fazer com a rede que está próxima a você ou a sua própria rede para evitar problemas, tá? Localizado o alvo, vamos localizar um cliente. Primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu vou utilizar outra ferramenta, o AirDump, para capturar algum tipo de pacote. Vou utilizar a interface mão 0, porque eu já criei a interface mão 0 anteriormente no passo 1. Depois eu quero colocar -C10, ou seja, envie para mim algumas coisinhas para mim fazer localização de um alvo. Feito isso, eu vou utilizar o comando airdump-ng para fazer algumas capturas dos nossos frames. Vou utilizar a interface mão 0 e vou utilizar o canal dessa rede Wi-Fi. É importante, como é que eu vou saber o canal da minha rede Wi-Fi? O que eu vou fazer? Eu vou observar com esse comando aqui, no comando scanning, eu vou localizar a minha rede, o canal, o nome dela e o endereço físico da minha rede Wi-Fi, tá? Daquele access point, respectivamente. Então, airdump, espaço mão 0, espaço, o canal que eu estou usando é o 10. Vale lembrar que você tem que procurar o canal, tá? E BSCD, ou seja, coloca para mim aí o endereço físico do MAC, que é o MAC do access point. Então, traço, aqui é 2 traços, tá? BSCD, espaço, o endereço físico da placa de rede, o endereço físico do access point, MAC do AP, tá? Essa etapa pode demorar, dependendo do tráfego. Você vai localizar aqui algum cliente específico para você fazer o teste, tá? Posteriormente, você vai fazer o seguinte:
você vai utilizar a ferramenta chamada eReplay, que é uma ferramenta para enviar muitas informações para os nossos clientes, tá? Olha só, eu vou utilizar aqui eReplay, -ng, é um comando, -010, o 10 acima é a quantidade de out que queira enviar, tá? Ou seja, envie para mim rapidamente 10 pacotes de desautenticação, ou seja, para aquele Mac Access Point daquele Mac específico, ou seja, o tracinho A para mostrar o Access Point, o tracinho C para o Mac do cliente. Como é que eu consigo o Mac do cliente? Com esse comando. Como é que eu consigo o Mac do Access Point? Com esse comando. Mon 0, ou eu coloquei aqui em parênteses aqui, ou usar e ignore o negativo one. Ou seja, em algumas distribuições ele pode mostrar alguma mensagem de erro, mas no vídeo que eu vou mostrar a demonstração, você vai poder verificar eu colocando esse comando aí. Você vai testar esse cara. Se deu alguma mensagem de erro, você coloca posteriormente, depois de mon 0, você coloca ignore negativo -1. Tá? Se eu quiser enviar 100 pacotes de desautenticação, eu coloco um 00 aqui. Dependendo da quantidade, ele vai enviar para você. Tá? Claro, eu tenho aqui diretamente, respectivamente, quando a contagem de quantidade de out zerar, os clientes podem voltar a acessar a rede. Tá? E o play 0D 010, quantidade de, geralmente eu coloco 100, por exemplo. É só um teste, coloquei 10 aqui para testar. Traço A o Mac do AP, como também mon 0 direto. Essa opção aqui, eu vou desautenticar um cliente específico. Essa opção aqui, eu vou desautenticar todos os clientes do Access Point, ou seja, do AP. Vai lembrar que você pode colocar depois, se der um erro aí, ignore negative one, dependendo do kernel que você está utilizando. Então, nesses dois comandos, já para a gente aprender como é que funcionam os frames dos nossos pacotinhos. E você já pode, a partir de agora, já fazer esse teste diretamente, como eu falei para você. É um curso prático e é muito importante que nós praticamos isso, tá? Eu vou mostrar agora para você um vídeo de demonstração para você entender como é que funciona esse tipo de teste de intrusão. Então vamos ao nosso teste, tá? Vale lembrar que eu não estou em nenhuma rede nesse exato momento, tá? Você pode observar, eu tenho minhas redes, mas não estou conectado em nenhum tipo de rede, tá? Vou verificar qual o nome da minha interface, pode perceber aí. Logo após, então, eu vou limpar a tela aqui, vai ficar melhor pra gente. E vou listar quais as redes Wi-Fi que eu tenho próximas ao local onde estou fazendo aqui as gravações. Olha, eu percebo que eu tenho uma rede próxima aqui chamada Hackerspace MA, que é a rede que eu estou fazendo o teste com vocês. Eu tenho o endereço físico dessa rede, que é importante, como eu citei nos slides. Eu já vou copiar ele aqui, tá? E o canal que são utilizado é o canal 5. Então eu preciso do nome da rede, para saber qual é, o endereço físico dela e, claro, o canal. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou testar os comandos, tá? Que é o aerodump, primeiro. Depois eu vou criar a minha interface de rede monitor, como você vê lá no comando. E criado, claro, eu posso usar o -C10 e o canal, -C10, que é respectivamente o canal, por exemplo, como também verificar aí, vocês viram lá que era o canal 5, né? Mas eu posso especificar um canal respectivamente para fazer o teste também, tá? E coloco o endereço físico da placa, perdão, o endereço físico do roteador sem fio, tá? Fazendo o endereço físico, esse aqui é o comando anterior do AP, eu verifiquei que tem um cliente que tem essa interface de rede, endereço físico sublinhado aí, F4 0E 22 8A 85, é um endereço MAC, tá? Primeiro, agora eu vou usar o replay. Eu quero enviar 30 de authentication para esse roteador
Wi-Fi, esse access point, e traço C, esse cliente do roteador Wi-Fi, do access point. Então, primeiro traço A, o roteador Wi-Fi, traço C, o cliente, respectivamente, e a interface que eu quero, mão 0. Aí ele mostrou aquele erro para você, que eu tenho uns canais, divergência de canais aí, mas eu posso usar a opção que está lá nos slides, ó. Ignore negative one, tá? Tá, eu vou copiar e colar ele aqui, eu vou escrever na verdade, negative traço one, e vou forçar isso aí. Pronto. Nesse exato momento eu estou enviando vários frames de desautenticação. Nesse exato momento, toda a minha rede desse cliente específico, nesse cliente que esse cliente está conectado, respectivamente, caiu nesse exato momento. Então eu enviei um frame de desautenticação para o cliente. Ele caiu, ou seja, ele foi retirado do access point, tá? Cliente desconectado, certo? Então agora eu vou fazer para a rede toda, é mais simples de certa forma, o mesmo comando, só que eu vou tirar aqui a opção traço C, tá? E vou ficar só com traço A e o endereço físico do access point. Pronto, estou enviando vários pedidos de autenticação para o roteador Wi-Fi, o access point, né? E agora todos os clientes caíram nesse exato momento, tá? Então, uma maneira simples de fazer um pentest, respectivamente. Como é que eu faço a verificação de tudo isso? Eu estou monitorando as nossas redes Wi-Fi, ou seja, nosso access point, tá? A rede conectada, todos os clientes aí. E aqui eu tenho uma imagem de como ficam os clientes. Olha só, do lado esquerdo, conectado, tá? Eu tirei um print do celular em questão durante o teste. E do lado direito eu tenho a seguinte fato: ocorreu um erro de autenticação. Por quê? Porque eu fiz um teste de intrusão no cliente, respectivamente, em toda a rede também, derrubando, ou seja, desautenticando o cliente da rede, respectivamente. Tá? Então é importante eu conhecer os frames, é importante eu conhecer como é que é o funcionamento das redes para fazer esses testes. Tá? Então fica esse teste para você fazer e desenvolver aí durante a seu estudo no laboratório. Tá? Eu espero que seja um ótimo teste para você fazer. Cuidado ao utilizar esse teste durante os seus estudos, tá? Porque se a minha interface está em modo monitor e eu faço esse tipo de teste, e se alguém tiver também interface modo monitor com a ferramenta, ele pode detectar o meu aparelho, o meu computador que está fazendo esse teste. Então muito cuidado nesse tipo de teste, tá? É mais para você fazer um teste respectivamente de intrusão mesmo, para descobrir as vulnerabilidades que a nossa rede pode ter, tá? Pessoal, qualquer dúvida a respeito do teste, tá? Coloque aí embaixo, tá? Eu vou disponibilizar esses vídeos para vocês, esse vídeo de teste para vocês, tá? E é isso, tá? E através disso nós terminamos o segundo módulo para conhecer as redes wireless, seu funcionamento. Nós verificamos o funcionamento tanto quanto de uma maneira didática, como tanto quanto prática. E para verificar o funcionamento da rede, questão dos frames, nós já fizemos um teste de intrusão, tá? Então até a próxima aula nós iremos para a aula Sistemas de Criptografia em Redes Wi-Fi. Vamos falar um pouquinho sobre os métodos de criptografia que o nosso querido Wi-Fi tem. Até a próxima aula, pessoal. Bons estudos!